Por que que Deus é poderoso? Graça e paz, irmãos. Meu nome é Celso. Hoje quero fazer um estudo aqui muito amplo, mas eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida. Porque responder o porquê Deus é poderoso é muito amplo, né? Mas quero me concentrar somente num ponto. E esse ponto, que eu considero assim, é o ponto base do poder de Deus. Nós vamos ler o texto lá de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando a gente diz que Deus é poderoso, é porque Ele está acima de todas as coisas. E essa é a verdade absoluta. Mas vamos inverter isso. Se algum mal chegasse até Deus e dominasse Ele, Ele já não poderia ser chamado Deus Todo-Poderoso, porque teria algo superior a Ele dominando Ele. E Ele ia ser tentado, dominado e executar. As ações dele seriam de acordo com aquele mal. Mas ao contrário disso, Deus é todo-poderoso, nenhum mal pode chegar até ele. E quando esse mal chega, ele já domina esse mal e ele executa somente aquilo que ele é. João diz: Deus é amor. Então todas as ações de Deus é baseada em amor. Deus não tem amor, ele é amor. E quando Deus executa um plano, é sempre baseado naquilo que ele é, amor. Nunca baseado no mal, no pecado ou algo que domina ele. E isso vale para nós e para o diabo. O diabo ele não é o mal, ele é dominado pelo mal. Assim como o ser humano foi dominado pelo mal, o diabo também, e ele executa ações de maldade porque ele é dominado por esse mal. O pecado invadiu a vida dele e ele executa o pecado. O pecado invadiu a nossa vida e a gente é dominado pelos pecados. Mas isso para nós, para o diabo não, mas para nós sim, pode ser mudado. Então, quando Deus diz assim: eu sou todo poderoso, é porque Ele está acima de todas as coisas e nada pode dominá-lo. Vamos passar isso para nós. Lá em João capítulo 8, versículo 34, Jesus dá um ensinamento aqui muito importante para que a gente possa caminhar para essa libertação, para que a gente possa copiar Deus. Vamos lá. João 8:34 diz assim, ó. Jesus respondeu, ele estava num debate ali com os judeus ali da época. Aí ele falando de libertação, de escravidão e de pecado. Aí ele fala assim, ó: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se Deus é todo-poderoso, Ele nunca vai ser escravo, porque Ele está acima de todas as coisas. Se Jesus veio para nos libertar e nos dar a redenção, Ele deu a oportunidade de estarmos livres do pecado. Em João 8:34, Jesus disse: todo que peca é escravo do pecado. Vamos dizer que você, como os judeus aqui, fala: eu sou livre. No final de semana eu vou executar tal coisa, eu vou passear, eu vou fazer isso ou aquilo. Você pode decidir isso. Mas quando parte para o pecado, a nossa escravidão, a nossa vida, não é bem assim. Quando o pecado vem, o ódio, a falta de perdão, os vícios, essas coisas estão tão enraizadas na nossa vida, que essas coisas entram e não deixam de tomar uma decisão. As decisões são tomadas de acordo com aquilo que está determinado no pecado. Se é um vício, se é um ódio, se é uma falta de perdão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim, o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus é o reflexo da glória de Deus. Ele veio aqui no mundo e deixou muito revelou tudo o que a gente precisava saber sobre Deus. Tanto que ele fala isso lá para os discípulos, ele fala: quem vê a mim, vê o Pai. Então, se nós temos a oportunidade de imitar Deus, nós podemos imitar nisso também.
Se Deus não permite que o mal chegue perto dele, Deus nos deu esse poder, essa autoridade para que o mal não nos domine. Porque lá em João, capítulo 8, versículo 36, um pouquinho à frente, diz o seguinte: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Agora vamos partir aqui para uma parábola, uma comparação. Vamos dizer que você está atormentado por falta de perdão, que é algo que mais escraviza a nossa vida, é a falta de perdão. Aí você vai lá e executa atos de ódio, de raiva, de vingança. Quem que está decidindo a sua vida? É a liberdade ou é a escravidão? É o ato de perdão, ele vai trazer a liberdade. O ato de escravidão, ele é o quê? O ódio. Quando o ódio chega perto de Deus, ele não consegue chegar até Deus, porque Deus o domina, porque Deus é todo-poderoso. E se nós temos que ser imitadores de Cristo, Jesus veio e nos libertou, e nos perdoou, e nos trouxe a salvação. Jesus ele poderia ter destruído a humanidade se ele quisesse. Ele tinha poder para isso, mas ele escolheu perdoar, porque o ódio não domina a vida de Jesus. Então, quando você vê que o ódio, o vício, a raiva, o rancor está chegando perto de você, Jesus disse, 8,36, vamos ler de novo. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Livre do quê? Ele acabou de falar, um pouquinho antes, no 8,34. Quem peca é escravo do pecado. A falta de perdão é pecado. A maldade é pecado. O ódio é pecado. E quando você deixa essas coisas dominar a sua vida, você está sendo alimentado por essas coisas e dominado por essas coisas. E você não será mais capaz de tomar decisões próprias, mas sim essas coisas vão determinar na sua vida o que é para fazer. Aí Jesus disse, você é um escravo. O escravo não chega no final de semana e fala assim, eu vou sair, passear, vou me divertir, ou eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não. O escravo, ele tem que estar ali pronto para alguém mandar o que ele tem que fazer. E se nós somos escravos dessas coisas, Jesus disse, você peca e é escravo do pecado e ele vai decidir por você o que você tem que fazer. Diferentemente de Deus. E se nós somos imitadores de Deus e o mal não chega até Deus, e ele nos deu o poder para que esse mal não chegasse na nossa vida, como nós somos imitadores dele, o mal chega, tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Tem que ser dominado pela palavra de Deus e tem que ser neutralizado para que essas coisas não ganhem terreno e domine toda a nossa vida. É como Satanás. Ele foi dominado pelo mal e foi expulso. Por quê? Porque o mal dominou de tal forma a vida dele que ele virou um obstinado. E hoje ele executa planos escravizados por essa obstinação, pelo pecado. E se nós deixarmos isso acontecer, nós vamos entrar naquele Salmo 32. Vamos ler o Salmo 32. Esse salmista aqui, que é Davi, ele estava tão dominado pelo mal, que ele disse que os ossos dele travou. Vamos ver aqui, ó. Salmo 32, versículo 3 em diante. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava, de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não mais escondi as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É como Jesus lá em João 8. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres. O salmista, enquanto eu não confessava o meu pecado, eu estava travado. Mas a hora que eu confessei, Deus me perdoou. Aí agora eu tenho condições de ser um imitador de Cristo. Que é o quê? Não deixar que o mal passe por cima, domine a minha vida e eu me torne um escravo. Decidindo, não, sendo decidido por Ele. Quando você toma uma decisão, você tem que analisar e colocar essa decisão diante da palavra de Deus para ver se é o pecado que está tomando a decisão
ou se é você mesmo diante da palavra de Deus. Então, quando o pecado vem na sua vida, você tem que dominar ele. Se for falta de perdão, se for um vício, se for um ódio, se for qualquer outra coisa que você vê que vai te escravizar, essa coisa tem que estar neutralizada pela palavra. Então, resumindo, Deus é poderoso porque nada pode chegar diante de Deus sem antes passar pelo domínio dele. Ele domina. E Jesus disse, se vocês forem meus seguidores, eu vou libertar a ponto de vocês dominarem todas essas coisas, para que você seja imitador de Cristo, imitador de Deus. E essas coisas serão subjugadas pelo poder da palavra de Deus, e você será de fato livre. Aí mais nada vai dominar a sua vida, a não ser a palavra de Deus, a não ser o Espírito Santo. Então, se você hoje está com um problema de falta de perdão, se você está com problema com vício, se você está com problema de pecado, adultério, traição, vingança, todas essas coisas não vêm de Deus, mas vêm do pecado. E são coisas que vão escravizar e vai tomar decisão por você. Então chegou a hora de você colocar a cruz de Cristo em tudo isso. Colocar a palavra de Deus, o Evangelho, para que essas coisas estejam totalmente aniquiladas da sua vida. Então vamos orar? Senhor Deus, queremos nos arrepender dos nossos pecados nesse momento e colocar tudo isso diante do Senhor para que a gente possa ser liberto. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E hoje nós queremos essa libertação. E não queremos mais ser escravos de nada. Queremos dominar todas as coisas, como Jesus disse, que Ele nos daria a libertação. Nós podemos tomar a decisão agora, e não mais o pecado. Assim como Deus é todo-poderoso, queremos ser imitadores. Não sermos arrogantes ou todo-poderoso, não, mas dominar a situação, meu Deus, para que possamos estar diante do Senhor sem a culpa do pecado e libertos em nome de Jesus e salvos pelo sangue de Jesus. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos caminhar para essa libertação em nome de Jesus. Amém.